Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Preste atenção na leitura. Às vezes a gente conhece tanto um texto que a gente não presta atenção quando nós estamos lendo. É um texto muito conhecido, esse texto de Hebreus que fala dos heróis da fé. E nós vamos ler até o versículo 10. E aquilo que Deus falou no meu coração, eu espero poder falar, com propriedade também para vocês nessa noite. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a tua palavra para alicerçar a nossa vida, a nossa história. Ó Deus, em nome de Jesus, que as palavras que saírem da minha boca sejam ungidas pelo teu Espírito Santo, com sabedoria, com inteligência, Pai. Ó Deus, porque eu sei que tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Ó Deus, abençoa a vida do teu povo, dá inteligência, não só os que estão aqui presentes, mas cada lar representado que nos ouve neste momento. Ó Deus, que haja quietude no coração, não só dentro desse templo, mas cada casa seja uma igreja agora, em nome de Jesus. Ó Deus, cada casa pare para ouvir a tua voz, Senhor, pare para ouvir o teu recado, Senhor. Nós repreendemos todo espírito maligno, Senhor, que venha interferir, que queira roubar a palavra, Senhor, dos nossos corações nessa noite. Ó Deus, nós repreendemos tudo que venha atrapalhar, Senhor, a percepção do Espírito Santo em cada lar, em cada vida. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, fala-nos, nós precisamos ouvir a tua voz e te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe, sente-se por favor. Acho que uma das coisas mais especiais que a gente tem na vida, tenho quase certeza disso, é a fé. Só ora quem tem fé, só dobra os joelhos e fala: Senhor, preciso do Senhor, eu estou nessa situação. Quem tem fé é especial demais. Por isso, o autor de Hebreus, que até certo ponto é desconhecido, mas grande parte das pessoas creem que é Paulo, eu também acredito que seja Paulo que escreveu, porque ele escreve
muita autoridade, o autor de Hebreus, exatamente para o povo hebreu. E Paulo contestou muitas e muitas vezes os hebreus, pelas doutrinas, né, que eles seguiam, pelo querer se agarrar nas coisas do Velho Testamento. E aqui, nesse capítulo, o autor vem mostrando de uma forma muito clara que é imprescindível na nossa vida nós termos fé. É imprescindível. Quando nós adoecemos, nós nos agarramos no quê? Na fé. Quando nós estamos passando por um problema financeiro, nós nos agarramos ao quê? Na fé. Quando nós estamos tendo um problema que parece insolúvel na família, seja com um filho, uma esposa, um esposo, nós nos agarramos aqui na fé. E aqui ele começa dizendo o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. O que você está esperando de Deus? Nós esperamos que essa pandemia vá embora, em nome de Jesus. É pela fé que nós temos orado e crido. Só que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, como nós vemos aqui na vida dos heróis da fé. Eles esperaram, alguns alcançaram, outros não alcançaram, mas cheios de fé, seus descendentes vieram a obter aquilo que era promessa para a vida deles, para a família deles. Então fé é aquilo que você, a certeza no coração, daquilo que você espera, e a convicção de fatos que ainda não se veem, ou seja, eu não vi ainda acontecendo, mas eu creio, porque se nós perdermos a nossa fé, no momento que vem a situação adversa, nós desesperamos, e às vezes vem um problema, nós balançamos, nosso coração fica amedrontado, nós começamos a deixar lugar para as vozes estranhas, ou a voz de Satanás dizendo: essa derrota, é derrota na sua vida agora, ou para as pessoas: é impossível, essa situação aí, pode esquecer, mas fé, você tem convicção daquilo que você não está vendo ainda, vai acontecer. Então, muitas vezes nós vemos Jesus Cristo chamar a atenção dos seus discípulos, exatamente por isso, por falta de fé. Na tempestade, vocês são tão tímidos, vocês não têm fé. Quando Lázaro morre, chama a atenção de Maria e Marta, quando elas dizem: já não tem jeito mais, ele fala: se você crê, você vai ver a glória de Deus, ou seja, tenha fé. Quantas e quantas vezes Jesus chama a atenção dos seus discípulos, porque eles estavam duvidosos, estavam sem fé. E talvez você que me ouve nesta noite, aqui dentro, ou na sua casa, talvez você esteja sem fé, a situação está difícil, e Deus te trouxe para ouvir essa palavra nessa noite, para te encher de fé. Creia nisso, pare tudo e fala: Deus, eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida neste momento, eu quero ouvir. Tenha fé. E aqui ainda fala assim, no versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz, plantas, luminares, sol, lua, homem, pela palavra de Deus, tudo foi formado, daquilo que não existia. Quem nos dá o maior exemplo de fé é Deus, do que não existia. Deus fez todo o universo,
criou tudo. Do nada, Deus criou tudo. E muitas vezes passa na nossa mente assim, mas quem criou Deus? Não sei. Pela fé, Ele existe. Pela fé, Ele criou todas as coisas. Pela fé, Ele me criou. Pela fé, Ele me deu Jesus para trazer salvação. Pela fé. Assim como você olha para essas lâmpadas aqui, você não está vendo a energia, mas a lâmpada está acesa. Você não vê a energia. Assim também você não vê Deus, mas Ele existe, e Ele está aqui, e Ele do nada cria todas as coisas. Ele pode tudo. Uma palavra dele foi criando todas as coisas. Por isso que Deus, Ele ama tanto as pessoas que têm fé. Quando eu duvido, eu desagrado a Deus. O autor diz isso aqui no versículo 6, né, de forma muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, de onde Ele veio, Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que têm fé. Por isso que Deus ama aqueles que têm fé. Por isso Ele se agradou tanto desses heróis da fé aqui. E nós vamos, nessa noite, tentar falar um pouquinho. Eu fui até o versículo 10, que eu queria mostrar para você, de forma clara, que a nossa fé não é algo assim, abstrato, não é algo concreto. É concreto. Quem tem fé faz e crê que as coisas aqui que aconteceram também acontecem conosco. Não foi uma coisa escrita só para a gente olhar e admirar, de forma nenhuma. Foi para a gente olhar, admirar, servir de testemunho para a gente e a gente prosseguir na nossa fé. Então, pela fé, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que essa fé faz na nossa vida. O que ela faz? E a primeira coisa, pela fé, é que nós ofertamos ao Senhor. Aqui o texto nos diz isso, o versículo 4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu as suas ofertas. O texto lá em Gênesis 4 fala sobre isso, que Abel, ele ofertou ao Senhor as primícias do seu rebanho. Fala que Caim ofertou também, mas não foi primícias, não foi de coração, não foi o melhor. Então, certamente, nós só trazemos dízimos e ofertas, só traz dízimo e oferta quem tem fé, gente. Quem não tem fé nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer. É quem tem fé. Além disso, é claro, não estou falando só de dízimo e oferta, oferecer a vida, sacrificar a sua vida pela obra do Senhor, é só quem tem fé. Gastar seus anos pregando o Evangelho, para visitar as pessoas, visitar doentes, olhar pelas pessoas, ouvir pessoas que estão necessitadas, orar pelas pessoas, quando poderia estar em tantos outros lugares. É pela fé. É só gente que tem fé, que a vida não consiste apenas dessa vida aqui. Pela fé, Abel
dá uma lição lá no Gênesis, no começo de tudo, que ele tinha fé, porque ele levou das suas ofertas o melhor para o Senhor. Será que nós temos levado ao Senhor o nosso melhor? Só quem tem fé. Só quem tem fé, quando recebe o seu salário, a primeira coisa que ele pensa, eu falo assim, vou separar meu dízimo, vou separar a oferta, porque eu tenho fé. Porque como? Na matemática humana não bate. Você trazer dízimo e oferta, você vai ter mais. Como que as janelas dos céus vão se abrir? Como meus celeiros serão mais fartos, se eu estou tirando da minha poupança? Não tem entendimento humano. Porque nós não podemos viver, nós não vivemos só pelo que nós vemos. Nós não vivemos, nós cristãos, não vivemos só pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. É desse jeito que a gente vive. Por isso, quando uma pessoa tem o seu coração endurecido e não é generoso para ofertar, para ajudar as pessoas, para ser dizimista, a gente duvida um pouco da sua fé. Porque lá no Gênesis nós vemos o exemplo, e aqui Hebreus dá um exemplo tão forte pela fé. Abel demonstrou a sua fé pelas suas ofertas. Ele não fez mais nada. Foi a oferta dele que mostrou a fé. A oferta dele que demonstrou o tanto que ele amava a Deus. Nós às vezes falamos que amamos a Deus, levantamos as nossas mãos, falamos, eu te amo, Jesus, mas o que da minha vida eu tenho dado para Deus? Tem pessoas que saem daqui, largam seus pais, vão lá para um país distante, pregar o evangelho para gente que eles nem conhecem, uma língua estranha, uma cultura estranha. Por quê? É pela fé. Está ofertando mais do que o dinheiro deles, está ofertando um corpo, a vida, os sonhos. Muitas vezes eu tinha o sonho de ter uma profissão, e Deus chama lá para não sei aonde. É fé, pela fé é que nós ofertamos. Abel dá um exemplo marcante aqui para a gente. Segundo, pela fé nós cremos no arrebatamento da igreja. Pela fé nós cremos no arrebatamento da igreja, que tudo isso que está acontecendo, dessa pandemia, é um preparo. Olha o versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vai ser arrebatado quem? Quem que vai ser arrebatado? Quem agrada a Deus, quem tem fé. Quem tem fé. O mundo todo, quando a gente fala em arrebatamento da igreja, é zombaria. O mundo vive como se nada tivesse acontecendo. Os olhos espirituais estão completamente fechados para os sinais que se mostram cada vez. E nunca se falou tanto, depois dessa pandemia, de arrebatamento de igreja, de volta de Jesus. Nunca se falou tanto. Por quê? Porque são sinais. Quando a gente acha que melhorou, vem outra onda. E não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida. Que pode passar a pandemia do Covid, mas nós vamos ter problemas na economia mundial, nós vamos ter problemas de outras enfermidades, nós vamos ter, queira você ou não, e nós vamos orar para que ela passe também, porque nós queremos viver com qualidade, é claro, não queremos ver ninguém morrendo, mas quanto mais se aproxima, Enoque viveu num tempo
ele agradou tanto a Deus, que Deus falou: você não serve para esse mundo. A igreja do Senhor, nós estamos vivendo esse momento que quem tem olhos para enxergar, olhos espirituais, está se preparando, está levando a vida mais santa, está orando mais, está lendo mais a Bíblia, está pregando mais o Evangelho, está olhando mais para as coisas espirituais, menos para as materiais. Os conceitos estão mudando, de quem acordou, e quem tem certeza que isso vai acontecer, e é um fato. Fé é a certeza das coisas que se esperam, nós esperamos isso, nós temos convicção no nosso coração que isso vai acontecer, queira o mundo ou não, duvide ou não, vai acontecer. Então, fé, pela fé, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, nós acreditamos, e vamos morrer acreditando. Se Deus me levar antes, fui antes. Mas se Deus nos der o privilégio de nós todos subirmos o dia, a hora, não sabemos quanto tempo, depende da misericórdia de Deus sobre as pessoas desse mundo. Deus é tão misericordioso que Ele vai dando oportunidades, mas uma hora, quando menos assustar, vai acontecer. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Que bênção. Pela fé a gente olha, Deus não deixou isso aqui escrito, porque é o Espírito Santo que escreveu. Homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, foi Deus que escreveu, e foi mostrando, pela fé, tem oferta, de vida, de dinheiro, de tudo, oferta. Quem não se oferta, quem não dá a sua vida, é porque não tem fé. Ele está agarrado no material, no aqui, no agora só. Quem não tem fé, vive como se não fosse acontecer o arrebatamento da igreja. Mas quem tem fé, está o tempo todo dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esperamos, Senhor, a tua volta, ansiamos pela tua volta. Terceiro, pela fé, nós somos salvos. A salvação é pela fé, não é porque nós somos melhores que as outras pessoas, não é porque nós fizemos nada, pela fé, pela fé. E aqui, no versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que trouxe salvação para Noé? Foi ele acreditar. Quando Deus falou com ele: ó, constrói a arca dessa forma, metragem, como é que ele ia fazer e tudo, vai ter uma porta só, você entra com a sua família por essa porta, depois você lacra a porta, quem entrou, entrou. Pela fé, nós somos salvos. Essa porta da arca simbolizava, era um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única porta, não existem muitas portas. Engano, o mundo está sendo enganado,
muitos caminhos levam a Deus, muitas portas levam a Deus. Não, só tem uma porta, e é pela fé que Jesus nos salva, e é tão simples. Passa a confessar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Talvez você nunca tenha feito isso, você que nos ouve neste momento, e você está vendo esse mundo, o caos que está sendo, e muitas vezes seu coração está entristecido, muitas vezes você está desesperado, não sabe para onde vai. Eu quero dizer que só tem uma porta, não é a porta de nenhuma igreja, essa porta se chama Jesus. A igreja é um lugar apenas que nós nos reunimos para adorar a Deus, para ter comunhão, para ouvirmos a palavra de Deus. E todas as igrejas que pregam Jesus como o único e verdadeiro Salvador, essas igrejas são de Deus, que seguem as doutrinas bíblicas, são de Deus. Então não importa, importa que você confesse a Jesus Cristo, assim como Noé, que naquele tempo tenebroso, como nós vivemos hoje, onde a maldade está no ser humano. Nós vimos esses dias aí, um homem perverso, um cara culto, um médico, com político, envolvido com as coisas, maltratando crianças, e uma mãe que não tem coragem de defender o seu filho por causa de conforto. Cada vez as coisas vão acontecendo, o mundo vai de mal a pior, a maldade. Jesus Cristo, ele falou que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. E é isso que nós estamos vendo, o amor das pessoas esfriando, e nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não deixa que esfrie no nosso coração, que possamos olhar para as pessoas e ver que ali tem um ser humano que precisa de salvação, como um dia o Senhor também me alcançou, que precisa de Jesus. Então, em nome de Jesus, que você entenda que é pela fé que somos salvos. Atos 16:31 diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse texto está no contexto do carcereiro que ia se matar. Paulo na prisão e Silas, eles começam a louvar a Deus, são libertos daquela prisão, e aquele carcereiro com medo de morrer de uma forma terrível, porque os prisioneiros tinham fugido, e de repente Paulo, vendo aquela situação, e depois fala com ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É Jesus que salva, é Jesus. E aquilo que Noé, lá no passado, pela fé, foi salvo, hoje, pela fé, nós somos salvos, apenas em Jesus. E quarto e último, pela fé, nós alcançamos as promessas. No versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus só tinha falado com ele lá em Hebreus, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pela fé, nós alcançamos as promessas de Deus. Abraão,
ele saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Olha, toda vez que Deus te der uma ordem, vá pela fé. Porque certamente você nunca vai se arrepender de obedecer a Deus, de seguir a direção de Deus. Ele se tornou uma grande nação? Sim. Hoje nós sabemos Israel, o potencial que é, né? Ele, através da sua nação, abençoou todas as nações da terra? Sim, porque dessa nação nasceu Jesus, nosso Salvador. Então, todas as promessas de Deus, nós alcançamos pela fé. Quando tem uma promessa aqui, você fala, mas isso não está acontecendo na minha vida. Pela fé, meu irmão, pela fé, minha irmã, creia. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir sobre as nossas vidas. Mas é pela fé. Se você duvida, a palavra de Deus nos diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Vai, volta, vai e volta. Não vai, não passa. Não passa. Porque quem tem fé, acredita que cada uma das promessas escritas são para nós nos nossos dias. É pela fé. Pela fé, nós acreditamos no que diz o livro de Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, depende da gente. Só ouve atentamente a voz do Senhor, só atenta para os mandamentos de Deus quem tem fé. Quem não tem fé, fala, será que é para mim? Isso é para o fulano? É para todos nós que cremos e obedecemos a Deus. É pela fé. Aqui são só exemplos para nós olharmos e falarmos assim, ó, isso é para mim também. Isso é para mim também. Tem gente que duvida da salvação em Jesus. Questiona, será que eu vou ser salvo? Você entregou sua vida a Jesus Cristo, você está obedecendo os mandamentos de Deus, você é salvo em Jesus. Não duvide disso, é promessa de Deus. O que está aqui escrito não ficou lá passado, não. É para nós dos nossos dias. Acho que Deus olhou para Abraão e falou assim, não, só Abraão que vai ser abençoado na terra. Não. Ele olha para cada um de nós, mas ele só quer uma coisa. Abraão, quando Deus falou, sai, ele saiu. Para onde? Não sei, Deus mandou. Deus mandou, ponto final, estou indo, e foi. Precisamos apenas obedecer. O resto é fé. Obedece quem tem fé. Você vê que fé não é nada abstrato, é concreto, gente. É coisa concreta. Fé mesmo que você não esteja vendo. Abraão saiu sem ver. Mas ele cria que algo ia acontecer. Algo muito especial. Estava lá com o seu conforto, na sua terra,
numa cidade próspera, né, no berço da civilização daquela época, tranquilo. Sai para o lugar que ele não sabia para onde ia. E aí as promessas vão se cumprindo. A obediência é tudo que Deus quer da gente. Nós somos muito teimosos. O ser humano é teimoso. É teimoso. A gente vê as crianças, pequenininhos, eu vejo meus netinhos lá, vai fazer os trem errados, sabendo que está fazendo errado, você chama atenção e insiste em desobedecer, e aí são punidos por isso. Nós somos a mesma coisa. Nós sabemos muitas vezes que aquilo não vai dar certo, não está certo, e nós insistimos, desobedecemos, não ouvimos a voz de Deus. Deus fala: não é isso que eu quero para a sua vida, ou sai agora, ou entra agora, não vai para esse emprego, vai para esse emprego. A gente está vendo Deus ouvir, não muda de cidade, ou muda de cidade. Nós preferimos ouvir aquilo que o nosso coração deseja, almeja, e esquecemos que o que Deus tem é o melhor. Então, pela fé, você pode alcançar as promessas de Deus. Pela fé, nós somos salvos. Pela fé, nós vamos ser arrebatados. Que vitória, que bênção. Então, se o seu coração está atormentado nesses dias pelos acontecimentos, e é terrível, todo dia a gente fica sabendo: não, fulano de tal morreu, fulano morreu, dono da loja tal, ciclano, político, morreu. Isso vai trazendo uma inquietude ao nosso coração, sendo que nós devíamos olhar pela fé, Jesus está voltando, está tudo acontecendo porque Jesus está voltando. Pela fé, nós ofertamos ao Senhor, nosso dinheiro, nossa vida, tudo nosso. Nós não pertencemos, nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao Senhor. Quando você está muito com os pés na terra, vão acontecendo as coisas na terra, você desespera. Mas quando você está mais com seus pés nas nuvens, no alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, menos te incomoda o que está acontecendo no mundo. Pode acontecer isso com você, pode. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu não morrer, Jesus vai voltar e vai arrebatar, vai me arrebatar. Pela fé. Nós vivemos pela fé. Então, o autor de Hebreus, ele chama a nossa atenção para nós vivermos pela fé. Se você está vivendo só pelo que você está vendo, você vai se frustrar demais. Agora, se você vive pela fé, você não vai ficar frustrado, porque pela fé nós já somos salvos, pela fé nós vamos ser arrebatados, pela fé nós já oferecemos nosso corpo, a nossa vida no altar do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, e pela fé nós acreditamos em cada uma das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Não se preocupe, Ele vai te sustentar até o último dia. Não se preocupe, Ele está com você todos os dias até a consumação do século.
Não se preocupe, que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Não se preocupe, porque Ele é a sua luz, a sua salvação. Nós não precisamos temer mal algum. Não se preocupe, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não se preocupe, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pela fé nós vamos vencer. Pela fé nós vamos alcançar cada uma das promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, parasse agora. Você na sua casa também, pare agora e pense, como é que está o seu coração? Está um turbilhão? Está aflição sobre aflição? O mundo tem tentado roubar a sua paz, e o diabo ele é astuto. Ele coloca situações do nosso dia a dia para tirar a nossa paz. São pessoas que vêm para atormentar, pessoas que colocam palavras tolas, pessoas para infernizar a nossa vida no trabalho, pessoas para tentar nos difamar, pessoas para fazer tantas coisas. Satanás ele tenta atormentar a nossa vida, mas nós não podemos viver como se vivêssemos apenas nesse mundo. Nós vivemos pela fé. E talvez você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Entregue seu coração, você vai ver que sua vida vai ser diferente. Comece a frequentar uma igreja, aprenda a palavra de Deus, cumpra os mandamentos de Deus, creia. Nós não nascemos para viver apenas neste mundo, nós temos uma outra pátria. Mas enquanto nós estivermos aqui, cada uma das promessas que Jesus Cristo fez, cada uma das promessas que Deus está na palavra de Deus, elas hão de se cumprir na nossa vida, só para quem tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que têm fé. E eu queria orar com você. Você está aqui no templo, você que está na sua casa, eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê fé, porque senão nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eu penso, Noé sem fé, todo dia um passando. O que você está fazendo aí, Noé? Estou cortando as árvores aqui, vou construir uma arca, vai chover. Você está doido, Noé? Você está doido? E é assim que eles falam com a gente. Vocês estão doidos falando de arrebatamento, de volta de Jesus? Povo louco. Sim, loucos por Jesus, apaixonados por Jesus. Em nome de Jesus, peça ao Senhor agora: Senhor, quero ter fé. Com fé você vai vencer todas as coisas. Em nome de Jesus, pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque sem fé, você vai sair daqui do mesmo jeito. Agora, com fé, os enfermos serão curados. Com fé, os problemas familiares serão solucionados. Com fé, os problemas financeiros serão solucionados. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Tua palavra é simples. Não canso de dizer isso, é tão simples. Basta a gente ler e falar: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou tanto ao meu coração, ó Deus, através dessa palavra. Ó Deus, o Senhor acalma o nosso coração, o Senhor traz paz ao nosso coração, o Senhor faz com que a gente veja o mundo de uma forma diferente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor traga salvação para aqueles que não são salvos, que o Senhor traga cura para aqueles que estão enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer
solução para os problemas da vida, Senhor, das famílias, ó Pai, dos problemas financeiros, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja atuando em cada um de nós, ó Deus, pela fé. Nós saímos, Senhor, do lugar onde nós estamos, ó Pai, e saímos caminhando com o Senhor, onde o Senhor mandar, onde o Senhor falar que nós temos que ir, porque, Senhor, nós sabemos que o melhor lugar para nós estarmos é onde o Senhor ordena que estejamos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra toda aflição, quebra, Senhor, todo transtorno nas mentes, toda ansiedade, toda depressão, todo o mal que Satanás tenta levantar contra as nossas vidas, todas as pessoas que têm se levantado, ó Pai, Senhor, para falar coisas, Senhor, que venham contra a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. E eu lhe peço, ó Pai, que neste momento o Senhor traga vida em cada lar, ó Deus, que haja alegria, que a paz que excede todo entendimento possa inundar os lares aqui representados, ó Deus, e que nos ouve neste momento, ó Pai, ó Deus, pela fé, é pela fé que os teus servos obtiveram as vitórias e as promessas, e pela fé nós tomamos posse de cada uma das tuas promessas, nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Ó Deus, Satanás não tem lugar na nossa casa, Satanás não tem lugar no nosso trabalho, Satanás não tem lugar na nossa mente. Nós repreendemos todo o mal, tudo que Satanás tenta plantar para roubar aquilo que nós temos de mais precioso, ó Pai, que é a tua palavra, as tuas promessas, a fé, ó Deus, e nós acreditamos nas nossas vitórias, ó Pai, no nome de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, especialmente aqueles que estão, Senhor, nas UTIs, ó Deus, vai de encontro ao Alisson, ó Pai, vai de encontro naquela enfermaria do Covid, na Adelina, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja operando sobre cada um, ó Pai, que tem a sua enfermidade, especialmente o Covid, ó Pai, que separa as pessoas, que impede as pessoas terem comunhão. Nós repreendemos todo o mal e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana de oportunidades, uma semana de alegria, uma semana cheia de paz. Ó Deus, nós esperamos apenas no Senhor, nós olhamos e colocamos os nossos olhos em Ti, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que nada venha roubar a nossa fé, porque é pela fé que nós vencemos o mundo, pela fé é que nós obtemos as nossas vitórias, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado ao nosso lado. Continua abençoando cada um dos nossos cultos, ó Pai. Ó Deus, que possamos retornar o mais breve possível, Pai, para aquela normalidade. Nós pedimos pela nossa cidade, ó Deus, esvazia as UTIs, ó Pai, esvazia as enfermarias, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós repreendemos todo esse mal, ó Deus, que não haja, Senhor, de forma nenhuma, Senhor, um novo surto dessa doença, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dá, Senhor, sabedoria às autoridades para tomar as medidas certas, no tempo certo, ó Pai. Ó Deus, abençoa aqueles que estão com tanta dificuldade, Senhor, de pão, ó Pai, porque estão perdendo o seu trabalho, estão perdendo, Senhor, o seu emprego, ó Deus, que o Senhor possa trazer providência, que aqueles que são teus servos possam olhar para o Senhor e possa cair maná do céu, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar os pães nas suas casas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que a igreja, ela possa, Senhor, ser um instrumento para alimentar dentro do nosso possível, Pai, porque o impossível é só o Senhor que pode fazer, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ordenando a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós tivemos de estar aqui de volta nos nossos cultos, ó Pai, e adorar o teu nome, e dizer para o Senhor que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. E nós, Senhor, glorificamos o teu nome e lhe pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te dê uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de vitória no nome de Jesus. Creia nisso em nome do Senhor.